Estamos de volta com a quarta parte do informativo 842 do STJ. Gente, nem acaba nem fica pouco. Esse informativo é grande, eu falei desde o começo. Mas vamos seguir em frente, vamos com resiliência que vai dar certo. Próximo julgado, aqui ainda seguindo com os julgados da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: é válida a adoção dos dias efetivamente trabalhados por cada sócio como critério de cálculo de distribuição de dividendos por sociedade empresária limitada, desde que tal medida não implique exclusão de sócio da participação nos lucros e nas perdas. Então, gente, a questão aqui é a definição de como é que vai dividir o lucro entre os acionistas, não é? Então, nós temos uma sociedade limitada e aqui nós vamos aplicar os artigos 1007 e 1008 da lei do Código Civil, Artigo 1007, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa do lucro na proporção da média do valor das cotas, não é? E artigo 1008 é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Então, olha só, nós temos como regra que a distribuição dos lucros é conforme a participação no capital social, né? A regra é essa, né? Então, se eu tenho 50% da empresa, 50% dos lucros que serão divididos me serão atribuídos. Faz muito sentido, né? Mas o contrato social pode prever algo diverso, não é? Desde que isso não implique na exclusão da participação total nos lucros e nas perdas, por vedação expressa do artigo 1008 do Código Civil, não é? Que diz que é nula essa estipulação contratual que exclui o sócio de participar de lucro ou perda. E aí, no caso concreto, o contrato social trouxe que o critério do cálculo para a distribuição dos dividendos de uma sociedade empresária, era uma sociedade limitada, tá? Seria o número de dias que cada um desses sócios trabalhou. Então, não era a questão aqui do capital social, era ver quantos dias do mês esse sócio efetivamente trabalhou. É um critério válido? É, gente. Tratamos aqui, né, de autonomia da vontade, direito empresarial, né? Então é um critério válido, só não podia excluir totalmente um sócio da participação nos lucros ou nas perdas. Então, como é que ficou o destaque? É válida a adoção dos dias efetivamente trabalhados por cada sócio como critério de cálculo de distribuição de dividendos por sociedade empresária limitada, desde que tal medida não implique exclusão do sócio da participação nos lucros e nas perdas. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: caracteriza-se inovação recursal a alegação de preclusão quanto à produção de prova pericial em sede de agravo interno, caso não tenha sido objeto de exame nas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nas contrarrazões ao recurso especial. Então, olha só, imagina aqui o seguinte exemplo didático. Imagina que o João ajuizou uma ação contra a construtora, alegando defeitos estruturais em seu apartamento. Durante o processo, o João requeriu a produção de prova pericial para comprovar esses vícios na construção. E o juiz de primeira instância entendeu que a perícia não era necessária e julgou apenas com base nos documentos que foram juntados. A sentença foi favorável, condenou então a construtora a reparar os danos. Beleza. A construtora inconformada apresentou apelação, mas a sentença foi mantida. Após essa decisão, a construtora interpôs um recurso especial ao STJ, argumentando a necessidade da prova pericial. Nas contrarrazões, João não levantou qualquer questão sobre a preclusão desse direito de requerer essa prova pericial. O ministro relator no STJ reconheceu a necessidade
da produção da prova pericial. Então, anulou a decisão que foi proferida, né, a sentença, para determinar a produção de prova pericial. E aí, nessa hora, o João apresentou um agravo interno, afirmando que o ministro não poderia ter decidido dessa forma porque houve preclusão do direito, já que a construtora não requereu, né, não impugnou, melhor dizendo, a decisão lá do juiz de primeira instância que negou a produção da prova pericial. E aí, gente, vem a pergunta, não é? É possível essa inovação argumentativa aqui no âmbito de um agravo interno no recurso especial? Gente, não é possível, né? Por quê? Porque aqui nós temos uma verdadeira inovação recursal. Essa alegação de preclusão. Não é possível trazer pela primeira vez esse argumento tão somente em um agravo interno no recurso especial. Então, para que o STJ decida a questão, essa questão teria que ter sido pré-questionada e não foi, não é? Caberia ter trazido isso, pelo menos, aqui nas contrarrazões do recurso especial. E, de fato, o João passou batido. Então, não vai ser possível inovar em sede de agravo interno, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Caracteriza-se inovação recursal, a alegação de preclusão quanto à produção de prova pericial em sede de agravo interno, caso não tenha sido objeto de exame nas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nas contrarrazões ao recurso especial. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: nos termos do artigo 942, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, no caso de rescisão da sentença, os desembargadores que participaram do julgamento inicial devem ser convocados para a participação do órgão de maior composição, caso dele não façam parte, a fim de garantir a continuidade do julgamento, não podendo o regimento interno de um tribunal dispor em sentido contrário. Aqui nós tratamos, nesse julgado, da técnica de ampliação de julgamento, né, que é uma novidade no CPC de 2015, na medida em que veio para substituir os antigos embargos infringentes, que existiam também no direito processual civil, mas que deixaram de existir, mas agora há uma técnica de ampliação de julgamento. Então não é um recurso, tá? É uma técnica de julgamento mesmo. Quando é que se aplica? E como é que funciona isso daqui? Está lá no artigo 942, né? Diz que quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, a apelação foi 3-2, você vai trazer no mínimo 2 novos julgadores para ampliar a turma, não é, com o objetivo de verificar se mantém essa decisão, não é? Então tem que ser no mínimo a quantidade de julgadores que seja suficiente para reverter o resultado do julgamento. E aí nós temos que essa técnica, ela se aplica à apelação não unânime, independentemente do resultado, se aplica também ao julgamento não unânime da ação rescisória, desde que o resultado seja a rescisão da sentença, e também ao julgamento não unânime do agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. Então aqui é aquela decisão parcial de mérito, né, que ela é impugnada por agravo de instrumento. Nesse caso, se houver uma reforma dessa decisão que julgou parcialmente o mérito, aí nós temos também a técnica do julgamento ampliado. Aí só aqui alguns aprofundamentos, né, mais doutrinários, afirmando, não é, que se aplica essa técnica, inclusive na apelação interposta em mandado de segurança e também na rescisão parcial do julgado. E aí, gente, só para aprofundar, né, quando é que não se aplica? Então aqui eu tenho algumas situações. Então, por exemplo, no julgamento do incidente de assunção de competência e no de resolução de demandas repetitivas, julgamento da remessa necessária, quando o julgamento não unânime
for proferido nos tribunais pelo plenário ou pela Corte Especial, até porque vai ampliar para onde, né? Se o julgamento já é pela Corte Especial ou pelo plenário, vai chamar quem, pelo amor de Deus? Não tem nem quem, né? E também alguns aprofundamentos aqui, não é? Também não cabe, por exemplo, no âmbito dos juizados especiais e também no âmbito de embargos infringentes pendentes ao tempo do início da vigência do CPC de 2015, beleza? Então aqui só um pequeno aprofundamento sobre como é que funciona essa técnica de ampliação de julgamento. Como eu disse, é uma técnica de julgamento, não é um recurso, beleza? Agora eu quero que vocês se atentem ao que diz, não é, especificamente o artigo 942, porque ele diz assim, olha, se o resultado for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, em que serão convocados, nos termos previamente previstos no regimento interno, novos julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado. Então, eu até disse, se eram 5 julgadores, foi 3-2, você vai ter que convocar no mínimo mais 2. E aí, com esses 2 novos votos, é possível a modificação do placar. Lembrando que quem já votou pode, inclusive, alterar o voto, tá? De acordo com aqueles argumentos que os novos julgadores trouxerem, beleza? Mas esse é o primeiro ponto, tá? Então, você traz novos julgadores. Segundo ponto é que essa convocação se dá nos termos do regimento interno. Agora, imagine uma situação assim, que o regimento interno prevê um pouquinho diferente. Ele, ao invés de simplesmente dizer que vai convocar novos julgadores, o regimento interno diz que vai levar a julgamento por outro órgão colegiado maior. Então, por exemplo, imagina que o julgamento se deu na sessão, e aí o regimento interno do tribunal disse que caso o julgamento seja não unânime, ele vai ser julgado agora pela Corte Especial, sendo que na Corte Especial não estão todos os integrantes daquela sessão. E aí, gente, pode? Não pode não, né? Mas não pode mesmo, de forma alguma, né? Não é isso que a lei diz. A lei diz que serão convocados novos julgadores para a continuidade do julgamento. Você nem encerra o julgamento, tá? Ele vai continuar, beleza? E aí você só integra esses novos julgadores, tá bom? Então, se o regimento interno prevê algo diverso, excluindo quem já votou da continuidade do julgamento, e aí não é nem uma continuidade, né? É um novo julgamento, isso aí está totalmente errado, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Nos termos do artigo 942, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, no caso de rescisão de sentença, os desembargadores que participam do julgamento inicial devem ser convocados para participar de órgão de maior composição, caso dele não façam parte, a fim de garantir a continuidade do julgamento, não podendo o regimento interno de um tribunal dispor em sentido contrário. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no processo de execução dispensa de intimação pessoal do executado e de advertência prévia sobre a possibilidade de aplicação. Aqui está o verbo que foi utilizado, foi o verbo prescinde, prescinde de intimação pessoal, mas eu já li como dispensa, né? Para que não cause dúvida, prescinde é dispensa, beleza, gente? Muito cuidado que tem gente que erra a questão por causa disso. É um termo que gostam de usar em questões. E aí, bora lá, né? Nós temos aqui o tal do ato atentatório à dignidade da justiça, que é o quê? É uma conduta omissiva ou comissiva do executado que, aí nós temos, né, artigo 744, fraude à execução, se opõe maliciosamente à execução empregando ardis e meios artificiosos, dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais ou intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade, se for o caso, certidão negativa de ônus. Essa multa ela será fixada em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução
e é revertida em favor do próprio exequente, tá? Podendo ser exigida dos próprios autos sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Gente, muito cuidado para não confundir o ato atentatório à dignidade da justiça com a litigância de má-fé, né? O momento processual normalmente é distinto, porque o ato atentatório ele costuma ser na execução do processo, né? Você vê que são atos na execução do processo. Então, por exemplo, é aquela pessoa que frauda a execução, que se opõe à execução, que embaraça a penhora, enquanto a litigância de má-fé pode ocorrer a qualquer momento, né? Aquela pessoa, por exemplo, que altera a verdade dos fatos, usa processo para objetivo ilegal, opõe defesa ou recurso meramente protelatório, desrespeita a lealdade ou ética processual ou procede de modo temerário, né? O valor é diferente da multa, enquanto que no ato atentatório à dignidade da justiça é um valor de até 20% do valor do débito e é revertido em favor do exequente, na litigância de má-fé não. A multa é superior a 1% e inferior ao valor da causa, beleza? Então, gente, temos aqui grandes diferenças, não é? Grandes diferenças, vamos tentar não confundir uma coisa com a outra. E aí, qual é o ponto aqui principal? O ponto principal é saber se há uma obrigatoriedade de, antes de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, intimar a parte de que aquele ato que ela está praticando, de fato, é um ato que vai poder levar a essa condenação. E aí, gente, a resposta é que não, tá? Porque o artigo 772, inciso 2 do CPC, traz uma faculdade. O que ele diz? Que o juiz pode, a qualquer momento do processo, advertir o executado que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o juiz pode, né? O juiz pode. Não é uma obrigatoriedade. Então, não é necessária essa prévia intimação para aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, beleza? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no processo de execução dispensa de intimação pessoal do executado e de advertência prévia sobre a possibilidade de aplicação. Próximo julgado foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a alteração premeditada de projeto habitacional, inicialmente destinado ao mercado popular, configura dano moral coletivo por desvirtuar a finalidade social do empreendimento. Gente, olha só que situação interessante, né? Que caso concreto interessante. Uma determinada incorporadora aprovou um empreendimento imobiliário no modelo de habitação de mercado popular. E aí previa imóveis com 2 cômodos e um banheiro. Não é tudo certinho. E aí, gente, só para ficar claro, né? Como se tratava de um empreendimento aprovado nesse modelo, certamente ele teve ali algumas vantagens. Então, por exemplo, taxas melhores de financiamento, enfim, subsídios, com certeza, né? E aí foi aprovado nesse modelo. Só que olha só como a construtora era espertinha. Ela realizou a obra completa. E aí, ao final da obra, recebeu a BITS, tudo certinho, bonitinho. Só que aí, logo depois da BITS, o que eles fizeram? Eles foram lá e construíram um segundo banheiro e transformaram um dos cômodos em suíte. Então eles viram ali que tinha um espaço sobrando, e aí eles foram lá nas unidades habitacionais e fizeram isso depois do habite, né? Depois de todo o procedimento, eles construíram um segundo banheiro e transformaram um dos cômodos em uma suíte. Então, o que aconteceu? Eles tornaram um imóvel com um valor mais alto, né? O imóvel passou a ter um valor venal bem superior ao que teria aquele que foi aprovado e que inclusive chegou a receber a BITS. E aí, gente, não ficou por isso, né? Porque foi proposta uma ação civil pública pedindo inclusive condenação por danos morais coletivos. E aí o STF entendeu que, desculpa, o STJ entendeu que sim, essa conduta
ela é apta a gerar, inclusive, um dano moral coletivo, porque houve um evidente intuito fraudulento demonstrado nessa premeditação de aguardar a conclusão das vistorias para então realizar essa modificação. Também houve uma apropriação indevida de benefícios urbanísticos que eram destinados para fins sociais e, além disso, houve uma frustração da finalidade social do empreendimento. Por quê? Porque a inclusão desse segundo banheiro elevou significativamente o valor dos imóveis e excluiu a possibilidade da população que era o público-alvo adquirir aquele imóvel. O público-alvo era a população que tinha renda entre 6 e 10 salários mínimos. E aí ficou bem mais difícil para esse público-alvo adquirir, já que o valor desse imóvel subiu substancialmente. Então, por todos esses motivos, houve aqui uma condenação por dano moral coletivo. Interessantíssima, né? Essa decisão e esse caso concreto. Então, como é que ficou o destaque? A alteração premeditada do projeto habitacional, inicialmente destinado ao mercado popular, configura dano moral coletivo por desvirtuar a finalidade social do empreendimento. O último julgado da quarta turma não é o último do informativo, tá? O último julgado da quarta turma foi inserido na Lei de Falências e Recuperação Judicial, lei número 11.101 de 2005, e o destaque ficou da seguinte forma: o FGTS deve ser classificado no processo de recuperação judicial e falência como crédito prioritário trabalhista. Então, gente, nós temos, a classificação dos créditos na falência. E aí, essa classificação está lá no artigo 83 da Lei 11.101. Então, o primeiro deles são os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Gente, eu confesso que a voz já está falhando um pouco, viu? Mas vamos lá. Nós temos, na classificação esses créditos. Aí depois você vai crédito gravado com garantia real, crédito tributário, créditos quirografários e por aí vai, não é? E aí a pergunta é, como é que se enquadra aqui o FGTS? Gente, o FGTS é equiparado a crédito trabalhista, inclusive nessa classificação de crédito da falência. Então, o crédito da FGTS, ele tem natureza trabalhista também, beleza? Então, vai estar enquadrado aqui na primeira classe, beleza? Então, como é que ficou o destaque? O FGTS deve ser classificado no processo de recuperação judicial e falência como crédito prioritário trabalhista. Gente, como vamos iniciar agora os julgados da quinta e sexta turma, que são julgados de direito penal, então eu já vou encerrar por aqui, já estamos com 23 minutos, e eu acho que com mais uma parte só vai dar para matar esse informativo, tá? Vão ficar os julgados da quinta e da sexta turma. Então, aproveita aí e acessa legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros. Com certeza vai ser um baita diferencial, tá? Vem fazer parte do nosso clube que eu te aguardo. E te aguardo também, igualmente, se Deus quiser, na última parte desse informativo 842 do STJ. Te aguardo lá.